Olá, seja bem-vindo ao programa Contraponto da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Como vocês sabem, esse é o nosso programa. Ele tem por objetivo fazer uma reflexão sobre o mundo jurídico atual. E hoje nós vamos discutir a delação premiada, interceptação telefônica e a Operação Lava Jato. E, portanto, nós fizemos dois grandes convidados. O primeiro deles, o professor Renato de Mello Jorge Silveira, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o doutor Pedro Mola, mestre em Direito pela PUC. É isso, doutor? Exato, exato. Tudo em ordem aí. Então, sejam bem-vindos, coloque suas perguntas no ar, faça suas indagações, nós iremos responder na medida do possível, tá bom? Então, vamos começar aqui com o nosso contraponto, que, como vocês sabem, é bem coloquial e de uma forma que abrange bem o direito e o aspecto jurídico dessas questões. Vamos começar com o professor Renato Silveira. Renato, o que é a delação premiada? Quando ela surgiu? De onde ela vem? Vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o seu convite, o convite da Escola Superior da Advocacia, para aqui comparecer, para tentar esclarecer alguns pontos sobre um tema que, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais, se não difíceis, debatidos nos dias de hoje. A grande dificuldade inicial, eu diria, de se falar sobre a delação premiada é que no Brasil nós temos institutos que se confundem muito. Não é? Nós temos a ideia originária da delação premiada, que surge ainda nos anos 90, com a lei conhecida, não tão sempre bem falada, a lei dos crimes hediondos. Nós temos uma evolução que se dá, mas sempre de forma muito contida do que era então conhecido como delação premiada. A delação naquela época é vista com um olhar muito suspeito por parte dos advogados, é vista de forma cautelosa por parte dos criminalistas, que a entendiam, mais às vezes, como um privilégio a ser dado ao traidor. Veja que é uma ideia, uma noção que ainda repercute tantos anos depois. Nesse meio tempo, ainda sob a égide desta noção preliminar de delação premiada, começam a surgir outros institutos. E surge, por exemplo, no âmbito concorrencial, a noção de acordo de leniência. Não é? Só para explicar, dentro do âmbito concorrencial, quando se descobre um cartel, até pretendendo dar um incentivo a algumas empresas participantes desse cartel, se incentivava aquela empresa que fosse a primeira a, como se diz no mercado, tocar o sino. A primeira que acusasse o cartel. Essa é a lei 12.529. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu sou, no momento, ainda preliminar. Lá atrás. Lá atrás. Tinha-se a noção de que as pessoas ligadas à empresa que fosse, em primeiro lugar, denunciar a existência desse cartel, poderiam ser beneficiadas com a extinção de punibilidade de certos crimes ligados a esse cartel. Muito bem, temos isto no âmbito do CAD, do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Mais recentemente, nós tivemos a promulgação da lei anticorrupção. Esta, sim, que menciona a ideia da leniência, agora no âmbito de corrupção. Não é? Uma lei anticorrupcional que, entre os seus benefícios, estabelece certos prêmios à empresa que colaborar para o deslinde da situação criminosa. Muito bem. Neste meio bastante confuso de legislação, surge uma remodulação acerca do que a gente inicialmente tinha por delação premiada ali na lei dos crimes hediondos. Isso passa a ser considerado uma colaboração premiada e no ambiente da Operação Lava Jato, isto ganha uma dimensão muito grande. Portanto, para, num primeiro momento, se estabelecer sobre o que estamos falando, eu gostaria de dizer que temos vários tipos de institutos que se poderiam quase que confundir.
Nesta Operação Lava Jato foram utilizados todos esses tipos? Não, na Operação Lava Jato foi utilizada principalmente a noção de colaboração premiada, Não que é a delação. nova versão, só para deixar bem claro, do que a gente inicialmente tinha por delação premiada. Isso, era essa pergunta que eu ia te colocar. O correto seria falar o quê? Hoje, colaboração hoje premiada colaboração. ou delação premiada? Hoje, colaboração premiada. Colaboração Digamos que premiada. vulgarmente, a imprensa, a mídia, de modo geral, conversas laterais, se utilizam ainda do termo delação premiada. Mas o termo técnico correto nos dias de hoje seria colaboração premiada. Isso é uma técnica, então? É um instituto jurídico que prevê certos favores penais, favores legais, àquele indivíduo que, inserido dentro de uma trama criminosa, venha a colaborar para o deslinde mais efetivo Vamos pegar desta... um exemplo prático. Como isso ocorre na prática? O juiz ou o promotor identifica, ou a pessoa comparece, quais são os benefícios que ele recebe? É vantajoso hoje, é vantajoso, não é vantajoso? Veja, Vamos lá. eu queria dar dois destaques iniciais para que a gente possa desenvolver um pouco melhor o tema. Em primeiro lugar, eu disse, num primeiro momento, que a delação premiada, ainda sob a égide da Lei dos Crimes Hediondos, era vista com soslaio, era vista com cautela, era vista com um certo preconceito por parte do criminalista. Este preconceito ainda continua em boa medida, mas é fato, e é fato inegável, que nos dias de hoje isto está em mutação. Os advogados criminalistas estão aprendendo a conviver com este instituto. Eu tenho muitas críticas a como ele se coloca no Brasil e vamos conversar sobre essas críticas dentro de pouco. Mas, de modo geral, o que nós temos hoje? Nós temos que, dentro de uma determinada investigação criminal, algumas pessoas, alguns indivíduos vistos como suspeitos, buscando favores, vamos já comentar sobre o que são esses favores, mas buscando algum benefício legal a ser lhes dado, quer na sua pena, quer em termos de extinção de pena, acabam por colaborar com a justiça. Acabam por dar pistas elucidativas desta trama ou desta pseudotrama criminosa. O que vão ser estas pistas ou o que vai ser esta ajuda é um dos debates no dia de hoje. Quanto eu preciso ajudar, o que eu preciso inovar, o que eu preciso trazer de novidade à investigação. O suspeito tem que trazer a prova do fato? O suspeito, normalmente, digamos, em condições normais de temperatura e pressão, o suspeito não pode simplesmente fazer uma alegação vazia. Ele tem que dar dados, provas, maiores indícios para que esta trama se satisfaça, se venha a solucionar. Senão, nós teríamos alegações vazias, alegações ao vento, buscando simplesmente E quem qualquer tipo de participa desse benefício. processo? O suspeito comparece com o seu advogado, o Ministério Público. Como é que é feito esse primeiro contato? Eu vou dar a ideia genérica, não gostaria de, nesse momento, trabalhar sobre caso concreto nenhum. Normalmente, esta avaliação, esta colaboração acaba se dando mais frequentemente, vamos dizer, junto ao Ministério Público, ou pode ser junto à polícia também, mas mais atualmente junto ao Ministério Público, e depois esta colaboração, este acordo é submetido à homologação do Poder Judiciário. Correto. Que vai avaliar exatamente o que foi dado, o que foi ofertado e que benefício há de ser consubstanciado. Bom, a minha área não é direito penal, evidentemente. A minha área é direito eletrônico. Então, eu vou fazer as colocações que talvez outros advogados também tenham. Por favor. Dúvida, né? Há algum tipo de pressão que o suspeito pode sofrer antes dele fazer esse acordo? Porque o ministro Teori quis ver aqueles depoimentos e homologar ou não os depoimentos do juiz Moro, lá que ele pegou com aquele pessoal. Vamos lá, volto a dizer que eu não vou tratar do caso específico, até porque me faltam elementos para saber exatamente o que pode ter se dado no caso específico. Em termos genéricos, vamos dizer assim,
um dos principais defeitos da nossa lei, um dos principais vícios formacionais da nossa legislação é que eu não tenho previsões pontuais do que pode, do que não se pode fazer, em que condições se pode ou não se pode fazer, em que momento esta colaboração há de se dar, se com o fulano preso, se com o fulano solto, e muito menos quais são os termos iniciais ou finais da colaboração. Ou seja, eu não sei que benefício pode ser dado, que benefício não pode ser dado, e pior, eu não sei exatamente as garantias e os direitos do colaborador. Estas são as principais críticas que são postas. Eu posso lhe dar um exemplo, aliás, dois. Algumas das primeiras colaborações desta Operação Lava Jato limitaram, por extenso, dentro do termo de colaboração, limitaram a possibilidade de recursos por parte do colaborador. O colaborador não poderia entrar, por exemplo, com habeas corpus. Isto, quando vai ao Supremo Tribunal Federal, que recebe estes acordos até para sua homologação, tem uma rejeição neste ponto por parte, inclusive, do ministro Teori. Porque diz o ministro Teori, eu não posso ter um colaborador que se vê refreado no seu direito de recorrer quanto a uma suposta eventual futura ilegalidade. Isto é apenas um dado, não é? Que pode ensejar, quem sabe, em caso qualquer, uma situação de violência contra esse colaborador. Poderia ocorrer. Poderia ocorrer. Tá. E esse instituto, ele é aplicado fora do Brasil? Existem outros países com outros termos nesse sentido? Veja. Pode ser comparado com operações a mãos limpas? Nós temos situações próximas da colaboração premiada em vários países europeus. É bem verdade que também sob uma influência muito grande de uma legislação estadunidense, uma legislação norte-americana, mas nós encontramos situações muito parecidas na Itália, encontramos situações parecidas na Alemanha, encontramos situações parecidas na Espanha e em Portugal. Em todos estes países, é bom que se diga, o Instituto também sofre críticas, porque sempre se corre o risco de ter presente a má utilização de uma boa ideia. Em termos genéricos, em termos abstratos, eu diria que a colaboração pode render bons frutos, como, por exemplo, rende bons frutos em termos da administração e do desenvolvimento econômico, em termos de leis anticoncorrenciais. A ideia da leniência junto ao CAD é perfeita, é muito aplaudida. Por quê? Talvez porque na legislação do CAD eu tenha mais bem posto, mais definido, de uma forma mais hermética e fechada, os direitos e os favores a serem dados ou ofertados ao leniente. Numa situação mais aberta, eu não o tenho. Vou fazer uma última pergunta antes de nós terminarmos o primeiro bloco. Por favor. Esse caso, essa técnica, ou seja, a delação premiada ou a colaboração premiada, ela foi utilizada pelo juiz Falcone para investigar a máfia, não é isso? Sim. Existe semelhanças entre essa técnica utilizada por eles e o nosso, ou é totalmente diferente essa colocação? Existe uma certa proximidade, tanto nas investigações antimáfia, como também nas investigações de corrupção na Itália. Eu só lembro que também nos anos 90, estamos a falar dos princípios dos anos 90, o exagero do uso desses institutos foi criticado. Foi criticado pelos advogados criminalistas italianos, porque há de se ter, não é, necessariamente uma ponderação de interesses. Eu não posso nunca entender que os fins justificam os meios. Eu tenho que ter ofertados e garantidos, sim, direitos também ao colaborador. Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o Dr. Pedro de Mola, e nós vamos conversar com ele sobre os grampos telefônicos. Fique atento.
Olá, voltamos com o nosso programa Contraponto.ESA. Hoje nós estamos discutindo exatamente os grampos telefônicos, a delação premiada e a Operação Lava Jato. Vamos falar um pouquinho agora sobre o grampo telefônico ou a interceptação telefônica, né? E vamos falar já diretamente com o Dr. Pedro de Mola. Dr. Pedro, primeiro, é interceptação telefônica ou é grampo telefônico? Veja, inicialmente eu gostaria de agradecer aqui o convite do Dr. Vitor e também a presença ilustre do nosso professor, Dr. Renato, e informar que existe um conceito, né, que nós precisamos entender uma diferença entre a interceptação telefônica em si no âmbito jurídico e fora disso. Que interceptação, se nós pararmos para pensar, dá a ideia de interrupção, mas para efeito jurídico em si, quer dar entendimento de intromissão, né, de interferência. E nesse aspecto, a gente pode utilizar a expressão grampo, né, que efetivamente significa o ato em si de bloquear ou bloquear, não, digo, interferir na comunicação telefônica. Mas antes mesmo de adentrar essa questão, eu gostaria de fazer uma introdução a respeito do tema, que é importante nós termos consciência de onde surgiu tudo isso e por que veio essa questão da interceptação. Bom, todos sabem, né, ou temos alguma noção, que na Constituição, no artigo 5º, no inciso 12º, nós temos a previsão do sigilo de correspondência, sigilo de dados e de comunicação telefônica. E nesse mesmo artigo ainda consta um adendo que traz a ressalva sobre a possibilidade da quebra desse sigilo das comunicações telefônicas. Isso tem que ser feito através de lei, né? Logo, nesse período em que a Constituição foi promulgada e até a sobrevinda da lei que regulamentou o tema, que se diga é a Lei 9.296 de 96, tivemos um hiato aí de quase 8 anos, né, sem a lei regulamentadora. E os grampos, eles vinham ocorrendo, só que eles vinham ocorrendo com base em outro procedimento, que é o instituído pelo Código de Comunicações Telegráficas, que no seu artigo 57 autorizava algo parecido com a interceptação. Óbvio que, posteriormente, o STJ e o STF disseram que essas interceptações realizadas com base nesses dispositivos eram ilícitas, né? Porque a própria Constituição demandava a criação de lei específica. E o Código de Comunicações não cumpria esse desiderato. Pois bem, advindo a lei, começaram a surgir conceitos diferentes, né, e vários conceitos de interceptação. E nós precisamos dissociar um do outro para poder entender qual que é o objeto que é abrangido pela lei, né? E nesse ponto, cabe dizer que existem 6 espécies de interceptação, lato sensu. Tem interceptação telefônica, que é o objeto da própria lei, né, que é aquela realizada por um terceiro que capta a conversa telefônica dos dois interlocutores sem o conhecimento de ambos. Tem a escuta telefônica, que é aquela realizada por terceiro, que capta a conversa, mas com a anuência de um dos interlocutores. Tem a gravação telefônica, que é a realizada por uma das partes sem a anuência da outra. E demais espécies que se referem ao âmbito fora das comunicações telefônicas, que se inserem na comunicação ambiental. Ou seja, temos a interceptação, a gravação e a escuta, em situações fora das comunicações telefônicas. Essas situações não estão abrangidas pela lei. Só dando uma interrompida, então, no Lava Jato foi utilizado qual tipo de grampo? Foi todos eles ou especificamente um tipo? Bom, olha, no caso, acho que de um deles foi usado inclusive uma escuta telefônica, né? Sim, veja, nós precisamos entender, justamente esse é o ponto importante. A utilização processual, e que é protegida por lei, senão nós estaríamos sujeitos à incidência de uma prova ilícita, que por consequência tinha que ser extirpada do processo. Essa questão específica, eu não tenho todos os dados relacionados ao fato, mas 99% de chance de ter ocorrido a interceptação telefônica ou até mesmo a escuta telefônica, que é aquela realizada
Sempre Agora, por terceiro. Vamos pegar uma questão mais ou menos prática, né? Sim. Então, vamos supor que uma pessoa X, seu telefone esteja grampeado, tá? E aí o advogado entra em contato com esse indivíduo e acaba tendo sua ligação gravada. Sim. Como é que fica o sigilo profissional? Se ele se identificar como advogado, o grampo continua ou não continua? Eu estou comparando como se fosse um padre. Tá? O padre liga e fala, meu filho, vou pegar sua confissão por telefone. Porque ele se identificou como padre. Para o grampo ou não vai continua? E depois que ele desligou o telefone, como é que ele fica? Ele passa a ser alvo do grampo ou não? Veja, doutor, é preciso fazer uma análise crítica e detalhada e com bastante cautela dessa lei. Porque, apesar de todos dizerem que não existem muitas ofensas, muitas atitudes que se sobrepõem a outros direitos, né? Nós precisamos entender um ponto principal, que não existe direito absoluto. Eu acredito que o princípio da proporcionalidade serve justamente para equilibrar ambas as atuações, tanto de quem está investigando quanto quem está sendo investigado. Pois bem, nessa questão da interceptação de telefonema entre cliente e advogado, é óbvio que, se não parar para pensar, na questão principal, ela é indevida, é ilícita, não pode. A conversa do advogado com o seu constituinte, com o seu cliente, não pode ser devassada. Eles estão tratando uma matéria que, além de ser preservada por Constituição e lei específica, o Estatuto da OAB, não traz benefício ao sistema jurídico na maneira em que o Estado democrático está sendo completamente corrompido, onde está havendo a prevalência de um poder sobre o outro, de um direito sobre o outro. Veja, eu entendo que, na hipótese da interceptação dessa conversa do cliente com o seu advogado, precisamos fazer uma análise. A interceptação, ela é feita com uma gravação. Essa gravação, óbvio que a lei estipula requisitos, formas de gravação, e tudo isso tem que ser analisado sob um rigor judicial, né? Essa interceptação ela é gravada e depois ela vai ter que ser transcrita, mas claro que seja, quando essas interceptações ocorrem, normalmente elas ultrapassam períodos de tempo muito vasto e não dá para transcrever tudo. Ou seja, a própria lei determina que não seja autorizada a transcrição de tudo. E aí vem o critério pessoal do destinatário da prova de saber dissociar o que vai ser priorizado. Se vai se priorizar o respeito à inviolabilidade da comunicação do advogado com o seu cliente ou se vai priorizar a lei em si. Por isso que eu acho, é válida a interceptação desde que consiga-se tirar a parte da gravação que está afeta a conversa do advogado com o seu constituinte. Compete a quem tirar? Ao juiz? Ao promotor? Veja, na verdade, quem realiza a prova, né, normalmente é uma equipe técnica associada com o Ministério Público, Polícia, enfim. E na hora da transcrição, porque essa prova, esse tipo de procedimento, ele é realizado em segredo de justiça, através de um procedimento incidente. Na hora da realização dessa prova, ela vai demandar um trabalho técnico muito específico. E depois da sua transcrição, isso vai ter que ser analisado com cuidado. Porque quando o juiz tiver acesso, é óbvio que ele precisa ter condição de discernir o que veio de maneira lícita e o que veio extrapolando garantias. Como é que é feito hoje o pedido de interceptação? Olha, a lei, parece que saiu alguma coisa que o delegado já pode fazer interceptação direta, sem pedir autorização judicial, é isso? Veja, na verdade a lei ela é clara, ela elenca 3 situações básicas de realização da interceptação, que é de ofício pelo juiz, que até traz uma certa dúvida sobre a constitucionalidade, porque traz a ideia de um juiz inquisitor, né? E nós vivemos um sistema de ampla defesa um pouquinho mais resguardado. Temos também a figura do requerimento do Ministério Público, né, que ele faz o requerimento para o juiz a sua realização, e a representação da autoridade policial. Todos esses requerimentos, todas essas formas são direcionadas ao juiz, porque a lei dispõe claramente que a interceptação tem que ser realizada por ordem judicial, de acordo com as regras contidas na lei e para fim de instrução
de processo ou investigação. Renato. E só fazendo um esclarecimento, não querendo me avançar numa colocação tão boa do Dr. Pedro, mas veja que muitas vezes isso se dá num universo de N números que são postos ou são pedidos pela autoridade ou pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, e, na verdade, não existe uma pontuação unitária, não é? A se saber exatamente de quem, número A, B ou C. E, nesse ponto, eu gostaria de lembrar que, muitas vezes, algumas interceptações podem formalmente estar amparadas de uma forma correta, mas são e se mostram ilegítimas, porque não é a penada judicial também não confere a uma situação de fundo ilegítima ou até ilícita, não confere todo o condão, toda a aura de regularidade. Então, uma pergunta para os dois agora. A OAB, né, o Conselho Federal, está organizando, vai fazer inclusive um levantamento com relação ao grampo em escritórios de advocacia. Vocês devem estar por dentro disso. Claro. Renato, você primeiro, depois o Pedro. Vamos lá. O objetivo, o que vai ocorrer? Eu lembro só, fazendo uma retomada para mostrar, ou para recordar como o pêndulo da história é curioso, se não maldoso. Eu lembro nos anos de 2004, 2005, quando eclode em São Paulo, principalmente, toda a preocupação sobre as chamadas invasões dos escritórios de advocacia. Exatamente. Coisa que mobilizou a Ordem de São Paulo, que mobilizou a Associação dos Advogados de São Paulo, coisa que mexeu profundamente com o próprio Instituto dos Advogados de São Paulo. Naquela época se questionava e muito, não é? A agressão que os advogados estavam a sofrer, porque eu recordo de vários advogados que foram presos. Isso, exatamente. Eu recordo de vários estagiários que saíram presos do seu ambiente de trabalho, tiveram todas as suas anotações apreendidas para que depois se fizesse uma avaliação do que era correto ou não era correto. Existiu na época, por parte do Ministério da Justiça, uma regulamentação de como deveria ser a busca e apreensão em escritórios de advocacia. Não é? A se dizer, determinados documentos poderiam ser apreendidos, porque também o escritório, naquela época, o ministro da Justiça fez essa interpretação, o escritório não podia ser um ambiente sacrossanto para toda a irregularidade. Os demais casos seriam preservados e aquele em especial, sobre o qual parasse qualquer tipo de dúvida, seria apreendido. Isto não funcionou há 10 anos atrás, como também me parece que toda a lógica hoje da interceptação em ambientes de trabalho do advogado também não vai funcionar. Não é? É patente a ilegalidade, como era 10 anos atrás, é patente a ilegalidade que se mostra. Eu estou violando um sem número de direitos na busca, quem sabe, de alguma prova adicional para algum tipo de investigação. Vai ficar pensando ali, né? Claro. Veja, professor, doutora, eu tenho uma colocação que eu achava interessante falar. Por favor. O STF, o STJ, eles buscaram, assim, através dos entendimentos, regulamentar essa questão. E eu vejo que quando eles criaram certos requisitos, como atribuir ao juiz a obrigação de fundamentar suas decisões para que quais dados poderiam ser interceptados, quais computadores tinham que ser elencados. A ordem judicial tinha que especificar pormenorizadamente quais eram aqueles dados que tinham sido objeto da prova. Ora, eu acredito que isso até que deu uma certa, vamos dizer, segurança para contra a devassa que realmente aconteceu nesse período. Mas, perfeito, eu concordo. Eu só quis destacar um certo movimento que eu poderia chamar de uma agressão
a figura do advogado, Sim, a sim, ideia da defesa que se deu há 10 anos atrás e o que se retoma em certo Imagine a situação momento. de hoje, porque hoje nós não temos mais escritos em papel, né? Nós temos, Exato. nós temos dados em computadores. Fazer uma interceptação telemática, que pois é. seria E problemática. aí a complicação, né, ficaria... E eu lembro, só gostaria de destacar um ponto, que é bem verdade que o Poder Judiciário, principalmente nas suas instâncias superiores, tem tomado um cuidado com isso, concordo integralmente. Mas mesmo assim, tem 2 pontos que me incomodam. O primeiro é chamados vazamentos, algo tão em moda hoje em dia. Tem divulgações várias sobre isso. Em segundo lugar, qual a ponderação de interesses que eu poderia fazer? Eu tenho cuidados com isso, principalmente quando eu estou falando não necessariamente da figura do advogado, porque a figura do advogado não me importa tanto, mas o Instituto da Defesa, a ideia é maior que o advogado só incorpora e só representa. Vamos dar um tempo agora no nosso programa Contraponto e voltamos no terceiro e último bloco. Obrigado. Olá, estamos de volta com o nosso programa Contraponto.ESA. A conversa aqui está ficando boa. Vamos lá, Renato e Pedro. Então, vamos voltar. Renato, quais são as críticas que você tem e as qualidades com relação à delação premiada? Se você pudesse escrever a lei, o que você faria? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria, antes de iniciar a minha ponderação, eu queria dizer que eu não sou absolutamente refratário, como tantos colegas o são, sobre o Instituto da Colaboração Premiada. Eu entendo que nós vivemos numa era em que isto faz parte do direito penal. Eu só acho que, fazendo parte do direito penal, ele tem que contribuir e se adequar ao sistema de garantias que nós temos. Problemas fundamentais que eu vejo, problemas que têm sido vistos na prática, aí sim. Primeiro deles, a delação ou a colaboração acaba por se dar num ambiente absolutamente fechado entre colaborador, Ministério Público e juiz de primeiro grau. O advogado não participa? Não, o advogado participa. Tá. Enfim, tem uma questão depois para colocar a respeito disso. Né? Mas, enfim, eu vejo este quadro muito hermético. Imagine que nós tivéssemos elementos contaminados do Ministério Público ou do Judiciário. Exato. Chega ao meu ponto. Veja, não existe ninguém que vai reexaminar esta questão, esta colaboração. Me parece que um ponto a ser debatido numa lei ideal seria a necessidade de um recurso de ofício para que fosse esse acordo reomologado, digamos assim, ou pelo menos reanalisado, ou que se conferisse da sua regularidade no aspecto mas foi formal. o que o ministro Teori fez, então. Veja, não foi o que o ministro Teori fez. Isso? O que aconteceu nessa situação específica? Eu tive pessoas acusadas ou investigadas que teriam foro privilegiado. Ou seja, um pedaço do processo fica em primeiro grau, outro pedaço sobe. O pedaço que subiu também com as delações que diriam respeito a estes investigados. Certo.
Por isso que teve que haver uma homologação pela autoridade competente para julgar E o que estas acabou pessoas. ocorrendo, ele E o que homologou. acabou ocorrendo, mas não homologou em tudo. Ele destacou algumas situações que haviam sido vistas em primeiro grau. Não é? Uma delas é esta impossibilidade de apresentar habeas corpus. Não é? Disse ele, sempre existe a possibilidade de se recorrer de uma decisão eventualmente injusta ou irregular. Há outro ponto que você colocaria... Outro ponto que eu colocaria é que me parece muito problemático. E eu aqui vou até me abster de falar sobre a eventual colaboração do réu preso. Não é? Eu sei que a ordem, seus conselheiros discutem muito isso. No mais das vezes concordo eu com estes pensamentos destes conselheiros, mas eu queria destacar outro ponto. Algo que tem sido visto em muitos dos acordos. Os acordos são um pouco genéricos na medida da oferta de benefícios. Ocorre que, em alguns casos, os juízes ou a magistratura como um todo reinterpreta a própria norma a fim de dar benefícios que não são previstos pela lei penal. Destaco um deles. Existem várias pessoas que têm sido condenadas apenas em regime domiciliar aberto, regime domiciliar fechado, coisas que não estão previstas no nosso ordenamento. Mas aí é caso de nulidade ou não? Ou por falta Veja, de quem que vai recorrer? É o que eu disse há pouco. Uhum. Se o acordo é firmado entre o Ministério Público e Defesa, o juiz mais ou menos atende essas duas partes, como é que a instância superior vai saber sobre isso? A não ser pelos jornais. Não tem interesse de agir em ninguém. Correto. Outro ponto, só para terminar. Algo que foi solto pela imprensa, foi negado ao depois. Mas, por exemplo, num dos acordos famosos, nos primeiros acordos famosos de colaboração, ter-se-ia uma situação de benefícios financeiros dados a um determinado colaborador. Vale dizer, eu me comprometo em devolver X montante de dinheiro e a cada Y montante de dinheiro eu teria uma percentagem. Isto foi posto num acordo. Isso é uma barganha penal que também não existe e me parece Neste absolutamente... caso, manteve isso ou foi? Parece que se manteve. E, volto a dizer, meu conhecimento é absolutamente jornalístico desse ponto. Bom. Eu não tenho outros dados. Vou deixar isso claro. Mas, pelo que é posto, e me foi até indagado por alguns órgãos de imprensa, me parece irregular. É uma excrescência. Me parece irregular. Eu estou dando um dinheiro, não é um prêmio em dinheiro, àquele que está sendo condenado. Como se ele tivesse um percentual de êxito. Sim. Não é? O êxito pelo crime falho, que é uma coisa ilógica no seu todo. Veja, Por favor, Pedro. eu fico ponderando no seguinte, doutor, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a questão da proporcionalidade, né? Que nem eu falei, o produto, eu imagino, o produto da colaboração, ele foi realizado de que maneira, né? Como que o colaborador providenciou essa informação que vai beneficiá-lo? Essa informação ela foi obtida por um meio ilícito, ou seja, óbvio que se tiver por trás da informação alguma questão de fundo muito mais importante, precisa haver uma prevalência, precisa haver uma prevalência no interesse superior, né? E nesse aspecto... Veja, o fim é difícil para a minha concepção que os fins possam sempre justificar os meios. Eu preciso fazer essa ponderação de uma forma muito delicada. Exato. E isso que a gente não tem conseguido perceber, ou seja, é que, como nós dizemos, estamos vendo isso de maneira jornalística, né? sem aprofundamento. Mas é interessante o ponto de vista, porque nós temos que criar esse senso, nós temos que começar a ter essa cultura. Né? Sim. Eu vou destacar algo, por exemplo, só em complemento a tudo que foi ponderado de forma exemplar pelo Dr. Pedro, em termos de interceptação telefônica. Eu recordo que o Brasil, e daí para a gente escapar um pouco até da discussão nacional, o Brasil chegou a ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em situações de interceptação telefônica, aonde a autoridade deu divulgação ao que deveria ser protegido por sigilo. Exato. O caso Escher é um caso exemplar disso. Em 2009, o Brasil foi condenado por uma situação dessa. Exato. O que é absolutamente inadmissível. A ponderação de interesse aqui
foi jogada ao lado e quis se divulgar por esse E veja, não é que eu digo que existe a ponderação, é uma questão folclórica. Não, ela precisa ser feita, precisa ser analisada com cuidado, né? A lei não é falha, a lei da interceptação telefônica, ela prevê que o procedimento seja realizado sob sigilo, sob segredo, né? E instaurado através do incidente apartado. Agora, é papel do julgador, do juiz, determinar esse segredo de justiça também é um processo. Porque senão o que acontece? Aquele material que foi produzido, ao qual as partes vão ter acesso, esse material vai poder ser vinculado ou poder ser vazado pela imprensa sem qualquer consequência para quem determinou a sua produção. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para você, que acho que vai bem no que nós estamos conversando, tá? Se ocorrer uma interceptação telefônica, que é tudo gravado, né, datilografado, colocado no papel, e for entregue só a um juiz, tá? Ele vai ter uma visão daquela coisa. Agora, se pegar a mesma coisa e se entregar partes para ele vai ter uma outra visão disso. Claro, não é isso? claro, tá? claro. Aí nós poderíamos ter o juiz contaminado, como você colocou, poderíamos ter alguém do Ministério Público contaminado, teria que ter mais cuidado também. Não, veja, doutor, tem um ponto que eu acho que eu não deixei claro, que é os requisitos para a realização da interceptação. Ela precisa ser realizada de maneira bem específica. O fato criminoso, ou seja, tem que ser um fato criminoso, tem que ser bem determinado. A pessoa investigada tem que ser bem determinada, né? Essa prova, ela é uma prova, como eu posso dizer, é uma prova residual. Ela não é a regra, ela é a exceção. A lei fala que se não houverem outras formas de conseguir a prova. Pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria ser, né? Vamos deixar isso bem claro, né? E que isso sirva para a produção em processo criminal, né? Ou seja, é papel do julgador, a partir do momento que ele determinou qual que é o objeto da prova, quem é a pessoa perseguida, o que vai ser apurado, ele analisar com senso crítico e saber dissociar o que foi produzido em excesso, o que foi produzido relativamente a favor da prova. Eu acredito que essa matéria tem que ser analisada sob esse ponto e que temos jogadores muito competentes que desempenham esse serviço brilhantemente. Com relação às prerrogativas dos advogados, né, com o grampo telefônico, Sim. há alguma observação que você Sim, perfeito. fazer? Isso eu também quero um ponto para discorrer com o professor. Veja, é indubitável, o sigilo da comunicação, o sigilo dos dados do advogado com o seu cliente é assegurado na Constituição por mais de uma vez, é assegurado pela lei da OAB mais de uma vez. Agora, nós precisamos ser franco. Se existe um fato típico ou indício de autoria praticado pelo advogado, não temos como afastar. A lei tem que ser aplicada a todos. Não existe um sepultamento dizendo que o escritório é o ambiente sagrado que não pode ser violado, né? Mas, por outro lado, se a matéria a ser pesquisada é do seu cliente, fora a atuação criminal, também não vejo outra saída senão preservar o sigilo. Isso não pode ser desvassado. Bom, nós estamos indo para considerações finais. Professor Renato, por favor, o senhor quer divulgar seu e-mail? O senhor tem um livro, acho que tem um livro lançado também, não é isso? Tenho recentemente um livro publicado pela Saraiva sobre compliance e lei anticorrupção, onde são analisados vários desses pontos, os limites ou não da investigação, façam direito... O nome do livro qualquer? Compliance, direito penal e lei anticorrupção. É uma coletânea de trabalhos feitos sobre a lei, sobre a ideia do direito penal anticorrupcional, sobre um novo direito penal que está cada vez mais presente. Eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, coloco à disposição também a Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo. Todos os colegas que quiserem colaborar podem entrar em contato com a seccional, com a comissão, com o Departamento de Comissões, a Comissão de Direito Penal, esperando a colaboração de todos. O que vocês discutem na comissão? Na verdade, a comissão está sendo remodelada, estão sendo feitos vários pequenos grupos temáticos, não é? Temos o grupo anticorrupcional, temos o grupo que foi constituído semana passada para estudar a nova lei antiterror, temos a questão de drogas e temos a questão
de crimes patrimoniais e sistema prisional. Discute-se desde a elaboração de novas leis, como a aplicação certa ou errada da nossa realidade criminal e também do desastre que é o nosso sistema prisional. Muito obrigado, professor. Espero que o senhor retorne a esta... Por favor. O senhor é bem-vindo a qualquer momento aqui. Obrigado. Doutor Pedro, suas considerações finais, o senhor tem algum livro lançado? Olha, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, né, novamente, do Dr. Vitor e do Dr. Renato. Nós fazemos parte de um grupo de autores que apresentou a coletânea de temas atuais em direito brasileiro, sob coordenação da doutora Cláudia Marques Vilaga. E gostaria de me deixar também à disposição, né? Nós somos atuantes aqui em São Paulo, né? O meu e-mail para contato é pedro.mola, com 2 L's, @demola.com.br. Tá? Muito obrigado. Bom, gente, então tá aí as considerações finais. Espero que vocês tenham gostado do tema. No próxima palestra que nós vamos ter, no nosso próximo evento, nós vamos tentar discutir um pouco mais o impeachment, ver como ficou, como vai ficar. E quem quiser também, eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB de São Paulo, é só entrar em contato com o pool de comissões, que vai endereçar para o Dr. Renato e para a minha comissão, aqueles que estiverem interessados em participar das comissões. Hoje nós temos lá grupos de trabalho, nós temos o grupo de transferência de tecnologia, nós estamos estudando direito nuclear, enfim, alguma coisa que possa abrir um novo espaço para os advogados. E quero agradecer à nossa diretora, a doutora Ivete Senise, ao nosso presidente, enfim, a todos aqueles que puderam colaborar com a realização desse programa. Um abraço e até a próxima.